Muito bem, pessoal. Então, aqui a gente vai falar agora sobre bissetrizes, tá? Imagina só, né, que são dados 3 pontos A, B e C no plano, tá? Que não sejam colineares, né? Ou seja, eles não vivem sobre uma mesma reta, de modo que eles ficam em posição de formar um triângulo, né? Então, a gente tem formado um ângulo que nesse caso, nessa frase, eu escolhi para ser o ângulo ABC. Significa dizer que o ângulo está formado em B, né? Tá? Então, o meio, digamos, é esse aqui. Vou colocar assim. Tá? Então, estou fazendo aqui um desenho. Tá? E o ângulo ao qual eu estou me referindo é esse daqui. Θ. Tá? Bom, o que é bissetriz, né? Bissetriz é aquela reta que divide esse ângulo bem no meio, tá certo? É aquela semi-reta que divide esse ângulo bem no meio. Então, vamos lá. Vai ser essa daqui, né? A ideia é que a porção do ângulo que fica desse lado aqui é igual à porção do ângulo que fica desse lado aqui, tá certo? Essa aqui é a bissetriz do ângulo θ. A, BC, tá? B no meio, tá bem? B é o vértice onde está formado o ângulo. Bom, e como todos os nossos problemas aqui, a gente se interessa em determinar, lembra que é uma reta, a gente já estudou como determinar equações, digamos, paramétricas ou cartesianas de uma reta, né? Tá bem? Então, a gente vai se interessar, né, por um método que ajude a gente a calcular essa reta aqui, que é a reta bissetriz, determinar ela. Tá bem, pessoal, então o nosso objetivo agora é obter uma descrição paramétrica dessa reta bissetriz, tá bom? Aqui eu já desenhei os pontos A, B e C num formato um pouco mais amigável, tá? Porque fica mais fácil de entender o que eu vou explicar. Veja só, né? Aqui eu coloquei de modo que esses pontos formem um ângulo em B, né, de 90 graus, tá bom? Não precisa ser isso, no caso geral, vocês veem aqui em cima como eu desenhei, né? Um ângulo diferente de 90 graus, tá bem? O que eu quero fazer aqui é induzir a seguinte coisa. Observa, né? Se a gente pensa nesse vetor que começa em B e termina em A, então eu vou desenhar ele. E depois pensa nesse vetor que começa em B e termina em C, tá certo? A gente quer que a reta bissetriz, né? A gente quer que ela divida o ângulo bem no meio, seja ele esse aqui de 90 graus ou um outro numa situação mais geral. Então, olha só o que a gente precisa, né? Se a gente quer que aconteça isso aqui, então o que a gente vai precisar fazer, né? A gente vai precisar obter, além de um ponto, né? Veja que a gente está buscando uma descrição paramétrica, né? Para obter descrição paramétrica, a gente precisa um ponto da reta e a gente precisa um vetor que seja paralelo a essa reta, né? Então, a nossa reta objetivo é essa daqui, a bissetriz, né? Então, veja só, para fazer isso, o ponto nós já temos, porque a gente já sabe que a nossa reta vai ter que passar no ponto B, né? Tá certo? E, além disso, para obter um vetor que é paralelo a essa reta, veja só, né? A gente pode prolongar esse vetor aqui, de modo a que ele fique exatamente com o tamanho desse, por exemplo, né? Para que fique bem num canto do quadrado aqui, tá? De modo geral, o que a gente vai ter é que essa figura que vai se formar, se o ângulo não for de 90 graus, vai ser um losango. Então, o que se faz é um vetor paralelo, ó, à nossa bissetriz, pode sempre ser obtido assim, né? A gente pega a bissetriz dois pontos, né? Tá? Então, eu vou definir o vetor U como sendo o vetor BA. Eu vou definir V como sendo o vetor
BC. Então, um vetor paralelo à bissetriz é, né, então a partir desses dois a gente consegue calcular do seguinte jeito. É um vetor que eu vou chamar de W aqui, porque eu já usei U e V, né? Tá? Vai ser o vetor módulo de U vezes V mais módulo de V vezes U. Tá? Esse é um vetor que sempre funciona como um vetor paralelo da bissetriz, nesse caso. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou calcular um exemplo, para a gente ver como funciona isso na prática. Tá, pessoal, aqui está o enunciado do exemplo, então. São dados 3 pontos, A, B e C aqui. E a gente pergunta qual é a medida do ângulo ABC. Tá? E, além disso, a gente pede, né, para determinar a equação paramétrica para a bissetriz do ângulo ABC. Aqui já mudei de página, tá, gente? Fica mais fácil. Então, olha só, aqui eu tenho os pontos A, B e C, tá, do enunciado, e eu quero a medida desse ângulo ABC, né, formado em B. Então, o que a gente precisa fazer, tá, de maneira esquemática, né, então eu vou marcar 3 pontos assim, tá, eles são pontos que não são alinhados. Como é que a gente pode ver isso, né? Tá, então eu vou marcar aqui primeiro B, aqui A e aqui C. Tá, isso aqui é só um esquema, né, para a gente entender. A gente precisa ver, para ter certeza que esses pontos não são alinhados, né, a gente precisa ver que o vetor que se forma de B até A não é o múltiplo do vetor que se forma de B até C. Então eu vou fazer isso. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer é isso. Eu vou definir U como sendo o vetor que começa em B e termina em A. Quais são as coordenadas desse vetor, né? Lembra? Final menos inicial. O final, nesse caso, é A. Tá certo? Então, vai ser final 4 menos 11 menos 7. Tá? E final 1 menos 0. 1. Tá? E, além disso, o vetor V que eu vou definir vai ser esse outro aqui, que começa em B e termina em C. Nesse caso, quais seriam as coordenadas, né? Ó, o final agora é C, né? Então, 9 menos 11 menos 2, tá? E menos 14 menos 0. Então, menos 14. Se a gente tivesse lambda, algum número, vezes o vetor menos 7, 1, igual menos 2 menos 14, seria o caso dele, se eles fossem múltiplos, né? Então, o que a gente teria, né? A gente teria aqui menos 7 lambda, tá? Lembra que o lambda multiplica, e aqui lambda. Tá? A conclusão é que esse lambda seria, por um lado, menos 14, e por outro lado, menos 7 lambda teria que ser igual a menos 2. Ou seja, essas duas condições aqui são incompatíveis, tá certo? Então, os vetores U, né, que é BA, e V, que é BC, não são múltiplos. Ótimo, então os pontos não estão alinhados. Se eles não estão alinhados, a gente consegue pensar no ângulo θ, né, que é o ângulo ABC, tá certo? E para calcular esse ângulo, a gente pode começar calculando o cosseno do ângulo, tá certo? Para calcular o cosseno do ângulo, a gente pode começar calculando o produto interno desses dois vetores. Então, olha só, lembra, né, que o produto interno dos vetores U e V pode ser calculado usando as suas coordenadas, né? Então, como que eu vou fazer? Vai ser esse vezes esse, tá? Então, vai ser menos 7 vezes menos 2, mais 1 vezes menos 14. Total vai dar 7 vezes 2, 14, menos 14, 0. Ora, se o produto interno deu 0, o que a gente já sabe, né? Que o ângulo entre eles tem que ser o ângulo de 90 graus. Tá? Esse é o ângulo θ. Isso resolve a parte A do exercício. Para resolver a parte B, vou colocar aqui, tá?
A gente só precisa calcular o vetor diretor, né? W, que nem foi explicado antes, né? Então, módulo de U vezes V, mais módulo de V, vezes U. Isso aqui é um vetor diretor da reta bissetriz, tá? Um vetor paralelo à reta bissetriz. Então, vamos calcular o módulo de U. Tá lá, né? Ó, tá lá o U, tá? Então, vai ser a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de 49 mais 1, 50, tá? E o módulo de V seria a raiz quadrada de esse ao quadrado, então menos 2 ao quadrado mais menos 14 ao quadrado. Tá? Esse número aqui deu maior, né? Então vai dar 4. 14 ao quadrado, vocês podem fazer aí, é 196. 196 mais 4, 200. Raiz quadrada de 200. Isso aqui a gente pode simplificar um pouquinho, né? Tá? Isso aqui é 100 vezes 2, né? Então, o 100 sai da raiz, fica 10 raiz quadrada de 2. E do mesmo jeito aqui, né? Isso aqui é 25 vezes 2, tá? Então, o 25 pula fora da raiz, quer dizer, vai ficar 5 raiz quadrada de 2, tá? E aqui ficou 10 raiz quadrada de 2. Ótimo. Então, agora veja só, né? Um vetor W que funciona, é o vetor, então, esse aqui, né? Ó, módulo de U, que é 5 raiz de 2, vezes o vetor V, que é esse, menos 2 menos 14, mais o vetor V, módulo de V, perdão, que é 10 raiz quadrada de 2, vezes o vetor U, que é menos 7, 1. Ou seja, vamos fazendo as contas aqui, né? Como que faz esse tipo de conta? Multiplica primeiro o número pelas coordenadas do vetor e depois soma coordenada a coordenada. Então, vai ficar, ó, vamos lá, 5 raiz de 2 vezes menos 2 vai dar menos 10 raiz de 2. 5 raiz de 2 vezes menos 14, 5 vezes 14 dá 70. Então, vai dar menos 70 raiz de 2. Isso é essa multiplicação. Mais 10 raiz de 2 vezes menos 7, menos 70 raiz de 2. E 10 raiz de 2 vezes 1, 10 raiz de 2. E agora é só somar coordenada a coordenada. Vai ficar, ó, menos 10 menos 70, menos 80 raiz quadrada de 2. E aqui 70 com 10, menos 70 com 10, 60 raiz de 2. Tá? Esse número, esse vetor aqui é um vetor que serve, tá? Ele é um vetor paralelo à nossa reta, só que eu gostaria de chamar a atenção que é possível simplificar isso, né? Por exemplo, eu consigo ver que raiz quadrada de 2 aparece aqui e aqui, né? E além disso tem um outro fator que é fácil, 10, né? E na verdade 20, né? Tá certo? Então veja que 20 raiz quadrada de 2 aparece como um fator aqui. 20 raiz de 2 vezes menos 4 e 20 raiz de 2 vezes 3. Tá? Só porque esse vetor aqui paralelo, né, é um vetor mais simpático, né, por assim dizer, do que esse outro aqui. Tá certo? Então eu vou usar esse vetor aqui. Então a nossa reta bissetriz, né, chamar ela de R, ela tem equações paramétricas dadas por, primeiro, um ponto da reta. O ponto da reta vai ser, vou voltar lá em cima, vai ser o ponto 11, 0, que é o ponto por onde passa essa bissetriz, né? Essa reta bissetriz, te lembro, né? Ela tem que dividir bem no meio aqui, né? Tá? Então, ela tem que passar no B. Tá? Então, vou voltar lá. Ó, vai ser 11, 0, que são as coordenadas de B, menos 4 vezes lambda, mais 3 vezes lambda. Peguei as coordenadas do vetor paralelo que eu acabei de calcular aqui. Tá, e estou fazendo lambda variar em R. Essa aqui seria a resposta do exercício.
Tá, gente, aqui só uma correção, né, que eu me dei conta depois de gravar, né, que aqui eu errei um sinal, né, ou seja, menos 70 com mais 10, não dá mais 60, dá sim menos 60 raiz de 2, né, tá? E por causa disso, aqui vai ter um sinal de menos, tá? Porque 20, né, raiz de 2, vezes menos raiz de 3, que é menos 60, vezes menos 3, que é menos 60 raiz de 2, tá? Isso vai ter uma implicação aqui, tá? Então a gente pode colocar aqui, né? Esse menos vai implicar aqui também, né? Tá bom? Menos 3 lambda, né? Tá bem? É só isso.